sei se você sabe hoje que dia que é no nosso calendário, no calendário cristão. Alguém sabe ou não? Muito obrigado, né? Alguém sabe que dia que é hoje? Oi? Eu não estou escutando. Taran, taran, ninguém? Diga assim, Pentecostes. Diga comigo, Pentecostes. O que aconteceu na festa de Pentecostes? Quando você pega a história bíblica no Monte Sinai, quando Moisés estava lá no monte, passou 40 dias, 40 noites, e ele recebeu 2 tábuas. O que eram aquelas 2 tábuas? As leis, né? As leis. E nesse dia Israel festeja Pentecostes, quando eles receberam a lei. Agora a pergunta, quando que foi derramado o Espírito Santo? No dia de? Por que no dia de Pentecostes? Exatamente nesse dia. Exatamente nessa agenda que Deus tinha. Alguém sabe me dizer ou não? Por que no dia de Pentecostes que o Espírito Santo foi derramado? Vou pegar um negócio aqui que eu esqueci. A promessa era o quê? A promessa era que a lei ia ser dada onde? No seu coração. Então hoje você tem o privilégio de ter a revelação da palavra de Deus no seu coração. Quando você apenas se inclina para Ele, você percebe esse agir. Então hoje, quando nós vamos estar terminando a nossa série de mensagens, é a 10ª, né? Teria mais 5, mas eu vou fechar aqui. E as outras 5, elas são mais curtas, eu vou trazê-las um pouquinho mais adiante na nossa caminhada. Então, hoje é dia de manter a vitória permanecendo cheios do Espírito Santo. E o engraçado, o triste, a tragédia, é que muitos cristãos vivem como se o Espírito Santo não estivesse presente nas suas vidas. Não consideram os seus pensamentos, não consideram os seus caminhos. E o Espírito Santo veio habitar em nós, assim como habitou em Jesus. E a presença dele em nós faz a diferença como fez na vida de Jesus. E você tem esse privilégio na sua vida. Eu achei essa imagem aqui de uma Bíblia. E as folhas dessa Bíblia, não sei se consegue discernir ali na imagem. Ela não dá, né, para ver. Ficou borrada ali, mas tudo bem. As páginas da Bíblia aqui, elas estão como que voando. Como que a pomba, em vez de ter uma pomba, as próprias folhas da palavra de Deus, elas se manifestam em nós. O interessante é que desde o início, nos primeiros versículos, você tinha as águas e o Espírito Santo pairava sobre as águas. Quando você vai estudando a Bíblia, você vai descobrindo que quando se fala sobre as águas, se fala sobre a palavra de Deus. Essa conjugação da palavra de Deus e da manifestação do Espírito Santo elas são entrelaçadas. Assim como o seu cérebro direito, que é a parte criativa, e o seu cérebro esquerdo, que é a parte analítica, trabalham em conjunto, assim Deus quer que a sua mente e o seu coração trabalhem em conjunto. A sua mente cheia da palavra de Deus, convertida, submissa à palavra de Deus, e o seu coração curado. E aí a sua mente, ela não oprime mais seu coração, mas ela facilita com a palavra de Deus a cura do seu coração e a manifestação do Espírito Santo na sua vida. Então você tem esse privilégio na sua mão, você pode experimentar isso no seu caminhar, e hoje eu quero falar com você sobre isso, sobre ser cheio do Espírito Santo. No final eu quero te convidar para um corredor de fogo. Nós vamos orar e aquele renovo, aquela alegria do fogo do Espírito Santo venha sobre a sua vida. Você não caminhe como uma pessoa qualquer, mas como uma pessoa cheia do Espírito Santo. Uma pessoa que não caminha nas suas próprias emoções, no seu coração machucado, no seu próprio achismo,
fanatismo, mas você caminhe debaixo do discernimento da palavra de Deus e um coração cheio de paz, de justiça, de alegria no Espírito Santo, um coração movido, guiado pelo Espírito Santo todos os dias da sua vida. Amém? Então prepare o seu coração, quero trabalhar isso um pouquinho com você. Leia comigo junto esse texto no 3, 1, 2, 3. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda as fontes da vida. Amém? Quando falamos de coração, falamos do nosso espírito. O espírito habita no nosso coração, então eles estão unidos como um só. A perguntinha de ouro que eu tenho chamado e insistido com você, hoje ela vem à tona mais uma vez mais forte, porque você vai estar se deparando com a palavra de Deus. Senhor, como o Senhor lê esse texto? Como o Senhor pensa sobre isso? Como o Senhor sente sobre isso? Quando você faz a sua devocional, escolhe o seu versículo, você procura ouvir da parte de Deus o que Ele está falando a você naquele versículo. A linguagem do seu coração, eu espero que você tenha aprendido a orar com o seu coração. É o que Deus espera, que você ore com o seu coração, que você perceba os pensamentos que fluem do seu coração, as imagens que Ele dá, as emoções que Ele transmite, e que você medite para que o seu coração seja cheio da própria palavra de Deus. Se está sendo conduzido a ser edificado para a habitação de Deus no Espírito. Você tenha essa experiência no seu coração e seja envolvido no seu coração com a manifestação do Espírito Santo. Você quer isso na sua vida ou não? Eu busco isso há 40 anos e estou atrás disso, e quero mais, e quero mais, e quero mais. Parece que quanto mais eu quero, mais o horizonte se abre, mais oportunidades eu vejo do agir dele. Então, o reino de Deus é um reino de abundância, e a manifestação do Espírito Santo, ela é abundante na sua vida. Se você já experimentou algo, por exemplo, quando foi para o encontro, aquilo foi como que um ensaio, mas o Espírito Santo quer se manifestar muito mais intensamente na sua vida, na sua caminhada. E nós temos falado assim sobre esse processo da habitação de Deus no coração, já nas mensagens, falando sobre as bênçãos e as virtudes geracionais, se corta o maligno e estabelece o bem, os relacionamentos saudáveis, não tendo mais um laço de alma maligno, mas um laço de alma saudáveis, crenças bíblicas, com a sua mente e o seu coração cheio com o que a palavra de Deus diz. Quando a palavra de Deus diz que você é amado, você sabe disso, você sente isso, você está convicto no seu coração, né, que é amado. Compromissos de fé, você tem a declaração clara da palavra de Deus na sua boca. Você tem a renovação da sua galeria de arte do coração renovadas, e em todas elas agora Jesus aparece, e isso traz cura às suas emoções. As palavras de bênçãos, né, que você percebe da parte de Deus enchendo a sua vida, e hoje vamos ministrar um pouquinho mais sobre como ser guiados pelo Espírito Santo, cheios, e não sermos mais manipulados por espíritos malignos. A nossa oração, vamos orar juntos no 3, 1, 2, 3. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Amém? Amém? Eu quero te provocar hoje para você me responder assim. Isso me ajuda, né? E ajuda você também a consolidar os momentos. Toda declaração, o pastor diz amém, não é para você acordar. Não é para você ser um papagaio. Não. Toda vez que nós chamamos para uma repetição é para afirmar e demarcar um espaço espiritual, que isso nos pertence. Então, quando nós oramos isso, dizemos amém, e realmente isso é meu, isso é para mim, na minha vida. Muito bem, na semana passada nós falamos sobre os demônios e como eles operam, e uma das identificações que eu compartilhei simples, são espíritos malignos, impuros, que são manipuladores. E quando você tem uma experiência de ser liberto deles, o seu coração ele é liberto dele, o Senhor Jesus ele conta uma história de do que acontece. Esses espíritos que procuram aí interferir e manipular a vida das pessoas, eles ficam vagando, né? Eu prefiro fazer a oração assim, de trazê-los para debaixo dos pés do Senhor Jesus.
e prendê-los ali, segundo a segunda carta de 1 Coríntios, capítulo 15, que fala, tem a menção disso. Então, quando eu oro por libertação, eu repreendo espíritos malignos, eu ordeno eles para ir debaixo dos pés do Senhor Jesus cativos, não para ficar vagando mais por aí e atormentando outras pessoas, né? Mas o texto diz ali que eles ficam vagando e eles dizem assim: vou voltar naquela casa, naquela pessoa. E aí encontra a casa arrumada, encontra a casa toda bonitona lá, mas não está cheia do Espírito Santo. E aí ele chama mais 7, e aí inferniza a vida da pessoa. E essa expressão aqui, ela é muito forte: voltarei para a minha casa de onde eu vim. E quando o nosso coração não está cheio da palavra de Deus, nós podemos experimentar algumas dificuldades, nós seremos testados. Jesus, como eu te falei na vez passada, o que o Espírito Santo fez? Ele levou o Senhor Jesus para o deserto, para ser o quê? Para ser tentado. Para que ele apanhasse do inimigo? Não, para que o inimigo apanhasse dele. Para que ele fosse debaixo dos pés dele. Para demarcar território e dizer: agora tem uma nova regência sobre a face da terra. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores chegou. E eu vou tomar de volta aquilo que foi roubado. E o inimigo, quando o Senhor permite que ele volte para testar a sua vida, é para lhe fortalecer. Você pode dar uma glória a Deus? Então não nos intimidamos, não ficamos com medo, mas nos posicionamos, porque nós enchemos a nossa casa com a manifestação do Espírito Santo. As feridas do coração, quando elas não são curadas, e não são bem curadas, eu ouvi falar uma vez que as doenças do pulmão, elas precisam ser bem curadas. Minha mãe diz que quando tem algum problema no coração, no pulmão em especial, a cura ela tem que ser completa. Não adianta você tomar, como os médicos dizem, se toma o antibiótico, já ficou bom depois de 2, 3 dias. Não, o tratamento tem que ser completo, 7 dias, normalmente é dito. Então, quando nós trabalhamos e curamos o nosso coração, nós não só começamos, mas terminamos bem a cura do nosso coração. E esse é um processo que o Espírito Santo vai nos conduzindo, à medida que nós vamos meditando, fortalecendo o nosso coração, para que não mais o inimigo venha querer nos manipular. E o que nós vamos fazer então? Resmungar e desistir? Céus, vida, lá vem ele de novo me incomodar, lá vem aquela lembrança de novo, me incomodar, lá vem aquela confusão daquele sentimento, aquele sentimento que está me oprimindo, quer me confundir de novo. O que nós fazemos? Nós somos vítimas? Não, nós somos mais que vencedores. E a palavra de Deus diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Essa semana, participando de um grupo de pastores que eu estou aí, nós estamos juntos, tem um pessoal lá de São Luís do Purunã, uns 3, 4, São Luís de Maranhão, não do Purunã, de Maranhão, de São Paulo, de Venceslau Braz, no interior de São Paulo, tem irmãos ali, e nós estamos falando lá em Pedro sobre sermos sóbrios, e ele diz lá: não vos embriagueis. E o irmão, ele colocou uma expressão, eu achei muito interessante. Muitas vezes, o que acontece? Nós estamos embriagados com o medo. Nós reagimos debaixo de uma embriaguez por causa do medo, por causa da raiva. Nós estamos confusos, às vezes, na sexualidade e na luxúria, na pornografia, como que embriagados da dor, da perda, embriagados da vergonha, da culpa. Todo o nosso comportamento, todo o nosso pensamento, as nossas ações e reações, elas vêm como resultado dessa embriaguez. E a Bíblia diz: não ande embriagado, seja sóbrio, seja cheio do Espírito Santo. É a chamada que Ele nos dá. E eu preciso entender que esse ato de ser cheio do Espírito Santo é ato contínuo. Não é uma vez que eu experimentei e está feito. Eu tive a experiência do batismo, como todos os batismos são, os 6 da palavra de Deus. Você tem o batismo no Espírito Santo, mas esse batismo, ele é recorrente diariamente em todas as situações da nossa vida. Em tudo nós precisamos do batismo dele, de estarmos imergidos, mergulhados na presença dele, ao ponto de você se conduzir, pensar e sentir
como que embriagado do Espírito Santo. As suas reações são de acordo com o Espírito Santo, seus pensamentos são de acordo com Ele, a sua fala, o seu coração, quando enfrenta uma dificuldade, a sua reação é de acordo com o Espírito Santo. Eu quero estar embriagado, você também? Do Espírito Santo. E não daquilo que é contrário. E o Senhor Jesus, quando Ele trabalhou com aqueles judeus que creram nele, Ele deu essa palavra aqui. Se vocês permanecerem na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará. Permanecer é a palavra-chave. Permanecer no quê? Na palavra. Ser cheio do Espírito Santo é permanecer na palavra dele. Por isso que nós incentivamos a começar o seu dia com a palavra. Quando você ainda está ali, como que embriagado do seu sono, você vai naquela embriaguez do seu sono e vai lá ler a palavra e vai orar a Deus. Esse processo é um processo de inspiração que Deus lhe dá. Permaneça na palavra e sempre se volte nela. Eu quero hoje lhe instruir a dar alguns passos, a ser uma pessoa que permanece na palavra. Aqui não se desvia da palavra de Deus, mas permanece. O permanecer é quando você percebe, não é mais sobre mim, não é mais sobre como eu sinto, como eu penso. O que são as características do humanismo e do racionalismo? Quando você chega ao reino de Deus, você percebe que não é mais sobre você. Antes, sem Jesus, nós corríamos atrás de coisas, nós corríamos atrás de se sentir bem, de se ter bens. Nós corríamos atrás das coisas que nos fizessem bem. E muitos vêm ao Senhor Jesus com esse sentimento e está tudo bem. Só que quando você experimenta a cura e você experimenta o reino de Deus, você percebe que em primeiro lugar, antes de eu me sentir, antes de eu pensar, antes de eu achar qualquer coisa, em primeiro lugar é o reino de Deus e a sua justiça. Aí o mais importante na minha vida é ouvir a palavra de Deus. Diariamente, que faz toda a diferença. É ouvir a palavra de Deus sobre cada uma das circunstâncias e perceber como Ele nos conduz nesse processo. Permanecer na palavra é ser como Jesus, quando Ele diz assim para o diabo na primeira tentação, né? Se você é filho de Deus, se você é a pessoa curada, se você é cheio do Espírito Santo, então me mostre. Não sei se na infância a gente fazia assim, né? Se você é forte, então mostre, quero ver. Vem para cima. E o diabo sempre, há mais de 2000 anos, conduz esse tipo de pensamento e sentimento. E Jesus diz para ele o seguinte: não só de pão o homem viverá, não do que ele faz, mas o homem vive de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando nós estamos cansados, quando nós estamos desanimados, o que nós precisamos? Não vir para o culto? O que nós precisamos? Comer bastante? O que nós precisamos? Fazer muita compra? Gastar dinheiro? O que nós precisamos quando nós estamos desanimados? Fazer uma viagem? Nós precisamos tão somente de uma palavra de Deus. Jesus estava dizendo aqui, uma vez o Senhor me falou assim, né? Quem me diz quem eu sou, não é o que eu faço. E quem me define quem eu sou é o meu Pai Celeste. E quando eu tenho uma palavra dEle, floresço de novo, tenho vida de novo. É uma virada de mão quando você percebe o falar de Deus na sua vida. Quando a manipulação das trevas estão, você percebe desânimo, você percebe foco em coisas, em pessoas, em tudo aquilo que nos desvia. Mas quando você tem a palavra de Deus, o seu foco é em primeiro lugar no reino de Deus, a vida, a palavra de Deus, ela é carregada de vida. Essa palavra que procede da boca de Deus, que nós chamamos de rema no grego, né? Ela vem da parte de Deus e ela transforma a nossa vida. Então, a pergunta de ouro, né, voltando para ela, o permanecer na palavra é quando tem uma situação, que o meu coração está demonstrando uma ferida. Eu permaneço com os meus olhos fixos em Jesus e não na dificuldade, não no problema. Eu tiro meus olhos dos problemas.
Eu tiro dos meus olhos de querer me sentir bem. Eu tiro meus olhos de querer ter bens. Eu tiro meus olhos das minhas limitações. Eu levanto os meus olhos e olho para aquele que é o autor e consumador da minha fé. Eu fixo o meu pensamento nele. E eu começo a perceber, como o pastor Werner leu aqui, que ele está presente diante de mim. Que eu tenho ele sempre à minha presença. Eu acho muito interessante isso. Quando dá aquela baixada assim, eu dou uma olhadinha para o lado, eu vejo ele sorrindo comigo. Ah, não tem como não sorrir. E se alegrar na presença dele. Fixar os meus olhos em Jesus, em todas e qualquer situações. Quando você tem um dos maiores problemas que você possa ter, você pede, Senhor Jesus, onde você está nessa figura, nessa imagem que está diante dos meus olhos? O que o Senhor está fazendo? O que o Senhor está falando? E a transformação, ela vem. O falar dele vem sobre as nossas vidas. Então guarde o coração cheio do Espírito Santo. Sobre tudo que guarda o teu coração. O Espírito Santo é aquele que ele vem nos consolar, nos confortar. E como um amigo que vem ao nosso lado, nos apoiar para quê? Para que a gente olhe para Jesus. Que a gente perceba a presença dele, a gente ouça o falar dele. Ele é aquele que advoga a nosso favor, e ele vem ao nosso lado, nos ajudando nesse processo. Por isso que muitas vezes quando você ora, Espírito Santo, me ajude a obedecer o que ele me falou, me ajude a ver o Senhor Jesus, me ajude a perceber o Senhor Jesus. Quando, por exemplo, eu pegar um exemplo aqui, quando o medo vem, e ele é característico, né? Quando a escassez quer se apresentar, você percebe que tem conta para pagar e o mês ainda não terminou. Quando você olha para a situação política, você pode perceber que às vezes vem medo, né? Oprimindo o seu coração. Quando às vezes você vê com algum comportamento de pessoas, é natural que o medo venha. E o medo é a insegurança do desconhecido. É natural que a incredulidade venha, porque a gente começa a argumentar, a nossa razão começa a argumentar com as coisas do passado, e a gente, não, na história foi assim, vai repetir essa história aqui. Aí a incredulidade vem no nosso coração. E o próximo passo já vem a dúvida. E aí o que faz com isso? Né? Então a primeira coisa é sintonizar com o Espírito Santo. A palavra de Deus em Romanos 8 diz assim, se incline para o Espírito. É bem esse simples movimento. É você se inclinar, de estar olhando para o problema e de sintonizar com o Espírito Santo. E aí, Espírito Santo, tudo bem? Como é que o Senhor fala sobre isso? E aí você afirma a palavra que Ele diz na sua boca, em primeira pessoa. E normalmente Ele vai dizer assim, o Senhor Jesus é Senhor sobre essa situação. Quando o medo está instaurado, a primeira coisa que vem a palavra na nossa boca vai dar ruim. E quando você se inclina para as coisas do Espírito e ouve a voz do Espírito Santo, as primeiras coisas que ele vai dizer está debaixo do senhorio de Jesus. Ele está no controle. Ele não perdeu o cuidado sobre a sua vida. Aí você fala no tempo presente da sua realidade. Não, um dia o Senhor vai me abençoar. Não, o Senhor está me abençoando hoje. Não, um dia eu vou ter abundância. Não, a abundância de Deus está sobre a minha vida hoje. Quando o medo quer me controlar, a incredulidade quer estar ali presente, confundindo, me enchendo de dúvida, eu pego a palavra de Deus e afirmo ela em Cristo Jesus, eu sou mais que vencedor. Eu não vou ser, eu já sou no meio do meu problema. O meu problema não me define. A minha dificuldade não me define. Quem me define é meu Pai Celeste. E o que Ele me diz, sintonizando com o Espírito Santo, você é um filho amado, tem um prazer na sua vida e vai ser café pequeno para a sua vida. É assim que Ele conversa com a gente. Aí, você segue o fio dele e você percebe que Ele vai te mostrar uma imagem. E essa imagem vai mudar as suas emoções, né? Permita então que as emoções dele comecem a encher a sua vida. E em vez do medo, da insegurança, vem o quê? Ele é o príncipe da paz. Você tem paz com ele e a paz dele está na sua vida, né? Essa semana o devocional falou bem isso. Eu sou paz, eu sou o Shalom. Esse é o meu nome. Jesus é o príncipe da paz. E você está em paz comigo, você tem o seu Shalom comigo, nós estamos de boa.
E eu não sabia isso, ele colocou a paz dele no meu coração. E aí você já está num outro ambiente, já está numa outra, que nem o jovem disse, está numa outra vibe já. Você já está ligado com Ele. Você permite então que as emoções dele comecem a encher o seu coração, a sua paz. E aí, em vez de ficar meditando nas coisas ruins que estavam acontecendo e ficar refalando e recontando aquela história como afirmando aquilo sendo verdadeiro, você começa a afirmar e meditar: o Senhor é minha paz, é minha segurança. E você vai repetindo esse processo, moldando o seu pensamento e consolidando, curando o seu coração debaixo da fala dele. Amém ou não? Você recebe esse processo? Vamos lá, e o fruto disso? Você vai ter vida e vai ter em abundância. Você não vai tê-la um dia, você não vive na expectativa que lá no céu você vai ter, o céu já é aqui agora na sua vida. A vida abundante já está aí na sua vida. Ah, mas não estou sentindo, então sintonize o Espírito Santo, faça o processo da caminhada, deixe ele envolver a sua vida e você vai ver como a vida abundante, a vida do próprio Deus se manifesta na sua vida. E isso é um processo constante de atenção que nós precisamos ficar. Faça afirmações como Davi fazia, né? Ele fazia exatamente, se pega os salmos, ele faz exatamente esses processos. Leia comigo a primeira frase ali, no tu, 1, 2, 3. Tu, Senhor, és um escudo ao meu redor. Veja, ele fala no presente. Ele não diz assim, o Senhor vai ser, o Senhor foi, o Senhor é o meu escudo. A segunda frase ele diz: o Senhor me sustém. No meio dessa situação, no meio dos desafios que eu possa enfrentar, quem me sustenta é o próprio Deus. Você já percebe, quando você se posiciona assim, a segurança que isso vai gerando no seu coração, o descanso que isso vai gerando, a afirmação: tu feristes todos os meus inimigos, todos que se levantam contra mim vão se dar mal, porque o Senhor é comigo. E aqui não falando de pessoas, falando de espíritos malignos que querem confundir a sua vida. Amém? Esse afirmar-se, fazer afirmação positiva, como afirmações de fé. Eu não gosto muito dessa expressão afirmação positiva, porque chega muito na meditação lá transcendental, e na tentativa de por uma declaração positiva conquistar alguma coisa. Até vai até certo ponto. Mas a sua afirmação, ela é uma afirmação de fé, baseada na palavra eterna de Deus. Por isso, quando você vê você vê a palavra vindo sobre a sua vida e dizendo para você que ela é assim, então é uma palavra de fé. E normalmente a palavra de fé, ela é uma palavra positiva. Amém? Diga assim: o Senhor é o meu escudo. Então, permanecendo na palavra, vamos lá reafirmar mais esse processo aí. Então, tudo começa com a revelação do Espírito Santo. Do seu interior fluem rios de água viva. Tudo começa nesse processo, de você se inclinar para Ele, de você perceber o falar dEle na sua vida. Então, nós temos essa liberdade de escolha. Às vezes nós achamos que nós entramos num ambiente, quando nós nos tornamos cristãos, que ele é blindado em relação ao mundo espiritual. Não é blindado em relação ao mundo espiritual no sentido das influências. Você precisa se posicionar em cada uma delas. E aí você está blindado quando você se posiciona. Mas quando você fica neutro, você fica passivo, o mundo espiritual ele é muito dinâmico. E em todos os momentos, você precisa ficar, como diz hoje a palavra de Deus lá, vigiando, atento, cuidando do seu coração, cuidando das influências, cuidando daquilo que está ao seu redor. Às vezes uma palavra de alguém da família pode derrubar se você não cuidar. E não é por maldade da pessoa, é porque o inimigo está querendo usar alguém mais perto, e normalmente de alguém mais perto fere mais. E aí quando você se inclina para o Espírito Santo, o perdão já está presente, você declara o perdão e você percebe o fluir da palavra de Deus na sua vida. A segunda coisa interessante que precisa acontecer na nossa vida, quando a gente ouve a palavra de Deus, é obedecer. Veja esse paralítico aqui, né? Jesus disse para ele assim: toma o teu leito e vai para casa. O paralítico podia dizer: seria muito bom eu poder levantar daqui.
O paralítico podia dizer: me ajuda então a levantar daqui. E Jesus diz: toma você o teu leito, levanta e vai para casa. Ele precisou tomar atitudes. Não sei de onde que nós temos isso, que nós esperamos sempre que Deus haja por nós. Deus dá a palavra dele. E Ele sempre conta com a nossa atitude. Quando nós entramos no modo passivo espiritualmente, nós não experimentamos o agir de Deus. O falar em línguas, por exemplo, ele não acontece de um modo passivo, ele acontece de uma forma intencional, e também a intensidade é intencional. Quanto você quer romper no falar em línguas, e quantas variedades de línguas você quer ter na sua vida, quantos tipos de manifestações do Espírito Santo você quer permitir acontecer na sua vida, depende da sua intenção, da sua intencionalidade em servir pessoas. E você tem toda a riqueza diante de você, mas depende da minha atitude. Levanta, pega e vai. Quando eu enfrento um medo, quando eu estou diante de uma incredulidade, uma situação, o que eu faço? Fico passivo? Não. Eu digo: o Senhor é comigo. E aí Ele vai me dar uma instrução: faça isso, declare isso, abençoe tal pessoa, tome uma pequena atitude. Normalmente, Ele sempre vai pedir uma atitude nossa, e quando você obedece, você vai perceber o agir de Deus. Outra coisa muito interessante é viver o presente. Nós temos uma tendência, não sei, culturalmente, de viver ou no passado ou viver no futuro. Ah, como foi bom o tempo lá da salinha. Ah, como foi bom aquele tempo que as crianças eram pequenas. Ah, como foi bom aquele tempo que a gente tinha sozinho, só nós dois. E que bom vai ser quando eu me aposentar. Que bom vai ser quando eu ganhar na loteria. Que bom vai ser, fica no futuro. E a palavra de Deus fala do agora, do hoje. Só tem um tempo no reino de Deus. O reino espiritual, ele é de hoje. Aqui em Hebreus diz: hoje, quando você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração, não fique indiferente, obedeça essa palavra, viva o presente. Não, às vezes pessoas sofrem por antecedência, né? Elas veem lá o problema, como eu, e daí já ficam sofrendo antemão. Você entrega para Deus e declara o senhorio, e você vive o dia de hoje. Jesus diz, inclusive lá no texto que nós temos como texto desse ano, em Mateus 6:33, o 34, ele diz: basta cada dia o seu desafio. Então não fique procurando o desafio no próximo dia. Viva hoje, viva esse dia, e viva cheio do Espírito Santo, se posicionando nele, ouvindo a palavra de Deus, afirmando, né, a palavra de Deus. Faça afirmações. Esse texto aqui, ele só por si só é muito rico, mas o texto diz assim que eu preciso crer no que eu estou falando. Essa é a fé de Deus. Deus crê no que Ele fala. Sim ou não? Deus crê. E Deus espera que você creia quando você fala: o Senhor é o meu pastor. Ele não vai ser o meu pastor. Ele não foi o meu pastor. Ele é o meu pastor. E no meio dessa situação, eu estou sendo pastoreado. Ele não se afasta de mim. Ele é comigo, Ele não me falta, Ele é presente na minha vida. É interessante se você olhar o Salmo 23, né? Ele é tão cheio de figuras, cheio de imagens. Ele me conduz a pastos verdejantes. Ele refrigera a minha alma. É que nem você tomar aquela água gostosa, você toma... A sua alma, ela está nesse... Diga, faça assim comigo. O mover do Espírito Santo, ele quer te conduzir a um lugar de prazer, de descanso. Éden significa prazer. E quando eu persigo o prazer, eu perco ele. Mas quando eu curto a presença dele, ele é comigo, ele é meu pastor. E aí ele me conduz nas veredas da justiça. Olha que beleza. Um dia de madrugada estava indo para a oração, e aí bem o sol estava levantando ali na Serra do Mar, eu estava caminhando na Valdemar, e aí o sol apareceu atrás do monte, e veio aquela quentura daquele sol. Que palavra o Senhor me lembrou? O sol da justiça está se levantando sobre mim. Ele é como a luz da aurora que me fortalece. Como é que eu me senti?
revigorado, fortalecido. E toda vez quando eu percebo a quentura do sol, me expor ao sol um pouquinho, eu gravou no coração aquela palavra: o sol da justiça está brilhando sobre mim. Precioso, né? Então permita, faça afirmações de fé, de gratidão. Creia na palavra de Deus que Ele dá na sua boca, né? Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer no que você está falando, assim será com ele. Aqui é um desafio, porque às vezes a gente nem crê em nós mesmos, nem crê no que a gente está falando, né? E Deus espera essa postura, essa fé que Ele tem, que nós a tenhamos também. E um quinto passo: veja a promessa já cumprida, né? Iluminados os olhos do vosso coração. Eu gosto também daquele texto que diz lá, quando fala sobre a esperança. A palavra esperança, nós perdemos um pouquinho assim o sentido dela, mas a palavra esperança, ela fala de uma perspectiva, da maneira que se vê. E ela podia ser traduzida na linguagem de hoje como a visão de futuro. A visão do futuro que já é presente, Cristo em vós, a esperança da glória. E quando você tem essa esperança clara, que a manifestação de Jesus já está na sua vida, ela não vai estar lá nos céus, ela já está sobre a sua vida. É um mindset diferente, é uma maneira de pensar diferente. E quando você vê essa promessa já cumprida na sua vida, aí essa esperança gerou fé no seu coração. Aí você tem convicção e certeza. E a função da esperança é manifestar essa fé no seu coração. Então veja aquilo que você está pedindo já como realidade. Você vê isso quando Jesus fala sobre a oração. Você pede, mas você já vê como já estabelecido na sua vida. Então é uma visão distinta, e o Espírito Santo te conduz nesse processo. E a sexta, tem mais uma sétima, a sexta, as minhas emoções concordam com a vitória que já foi conquistada. Aqui tem um texto muito interessante, e a gente apanha um pouquinho por causa da tradução, mas graças a Deus o Espírito Santo chama a atenção e você tem recursos para estudar. Esse texto é um texto que é para mim também um rema. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz, e a paz fala aqui de um estado de descanso, emocionalmente tranquilo, né? de tranquilidade, de confiança, aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. A palavra propósito ali, você tem embaixo ali a palavra yetzer, que é o hebraico. E algumas traduções traduzem já como, se não me engano, King James já traduz como imaginação. Então, essa palavra yetzer, ela aparece 9 vezes no Antigo Testamento, e muitas vezes é traduzida como imaginação. Quando você lê esse texto assim: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cuja imaginação é inabalável e firme, porque ele confia em ti. Quando a sua imaginação ela está conectada com as imagens que Deus dá na sua vida, o fruto dessa imagem é paz no seu coração. É um lugar de tranquilidade, como diz Isaías 30:15. É um lugar de confiança, de descanso. Não importa o momento, a dificuldade, os desafios que estou passando. O Senhor é comigo. Ele não me falta. E vai ajudar no passo seguinte. Ele não vai me abandonar. Nunca, jamais, ele diz. Inclusive em Hebreus, né? Eu te abandonarei. Nunca, jamais. Então, quando você entra na imagem correta e concorda com essa vitória já estabelecida na sua vida, que o Senhor já restaurou a sua sorte, que o Senhor já marcou a sua vida, e você já tem a vida abundante na sua vida, aí você terá essa perfeita paz. E sétimo passo, a meditação bíblica molda as imagens de Deus no meu coração. Às vezes, por exemplo, eu já compartilhei com vocês sobre a imagem que veio ali na Serra do Mar, quando o sol nasce, a aurora, né, ela vem ali. E o impacto daquele sol me mexe. É uma imagem muito clara. E quando eu fico meditando, pensando sobre isso, essa imagem vai ganhando cada vez mais força no meu coração. E quando me aquieto diante de Deus, essa imagem ela volta.
Eu já tenho ela ali, porque eu meditei e falei com ela, dou testemunho para vocês, compartilho com vocês, e provavelmente quando você vê essa imagem, você vai ver, essa imagem vai se fazer parte da sua vida. Quando você tem esse tipo de experiência, você consolida o seu coração, você cura o seu coração, e a cura do coração, como eu tenho dito nas 8 áreas, né, nas feridas, é necessário pegar cada uma das 8 e trabalhar cada uma das 8. Eu estou lá traduzindo o material, eu vou te dar 7 orações traduzidas, para você pegar cada uma das 7 áreas. Uma por semana, revisando e afirmando o seu coração. Todo dia afirmando o seu coração. A meditação é esse processo constante de falar, de agradecer, de afirmar, de consolidar, de ter a imagem correta no coração. Você afirmando, murmurando, como diz assim a palavra de Deus, né? Ficar remoendo ela no seu coração. Essa oração, as palavras dos meus lábios, meditar no meu coração, vai consolidando ao Senhor como a minha rocha e o meu Redentor. Abraão fez exatamente isso. Nesse texto, Abraão ele não considerou a sua fraqueza. Ele não considerou que ele já tinha 99 anos, ou 90 e tantos anos. Ele não considerou o que era impossível. O que ele fez? Ele fez esse passo, ele começou a dar glórias a Deus. Ele não duvidou, né, por incredulidade, por medo, pelas dúvidas, mas ele creu na promessa de Deus. Como é que ele fez isso? Ele fez isso pela fé. Como? Se fortalecendo, dando glória a Deus, agradecendo, afirmando aquela palavra: o Senhor me fez pai de multidões. O Senhor me fez pai de multidões. O meu nome agora é Abraham. O sopro de Deus está no meu nome. O nome de Deus está vinculado ao meu nome. Ele é pai de multidões, eu sou pai de multidões. E esse processo dando, aqui é o tal do gerúndio, né? É um ato contínuo, constantemente. Ele dava glória a Deus, porque ele estava plenamente convicto no seu coração de que Deus era poderoso para cumprir a sua promessa. A promessa não dependia dele, não dependia das circunstâncias, dependia somente da palavra que Deus disse sobre a vida dele. A palavra por si só, ela era poderosa para manifestar o que ele queria. A força da palavra. E o Espírito Santo, ele é aquele que vivifica essa palavra, né? Por exemplo, uma prática que eu tenho aqui, o exemplo de 3 das feridas do coração. Você tem medo, dúvida e descrença, o que eu faço? Eu medito sobre um versículo que constrói a fé, crença e coragem. Eu tinha no anel meu escrito 2 Timóteo 1,7. E ficava segurando aquele e olhando para esse meu anel, olhando para essa passagem. O Senhor não me tem dado um espírito de timidez, nem de medo, e nem de covardia. Mas Ele tem me dado um espírito de amor, de paz e de moderação. E esses dias eu ouvi uma outra tradução que diz de uma mente saudável. Eu gostei. Esse é o Espírito Santo que habita em mim. Ele é corajoso. Ele não é tímido. O Espírito Santo que habita em mim, ele é corajoso, ele enfrenta as situações. O Espírito Santo que habita em mim, ele é paz, ele é amor, ele é equilíbrio na minha vida. Eu caminho debaixo disso. E esse versículo ficou dia após dia na minha mente e na minha boca. Eu fiquei meditando nisso, cravei ele no anel. Como risquei ele na minha Bíblia, meditei nele, falo ele, e daí já começo a pegar, por exemplo, ele diz lá, a tradução só diz, Deus não tem nos dado espírito de medo. Mas a palavra medo ali é timidez ou a falta de coragem. Então eu repito as 3 palavras, os 3 tipos de tradução, eu vou meditando isso. Quando você pega raiva, ódio e fúria, medite sobre perdão, misericórdia e amor. E aí o Espírito Santo diz, me dá um versículo. Aí o Espírito Santo deu assim para aquele versículo: aquele a quem muito é perdoado, ama muito. Então, se eu amo pouco, é sinal de que eu não entendi o quanto fui perdoado. Senhor, mostra-me o quanto o Senhor me perdoou. Senhor, muito obrigado que o Senhor me perdoou tudo isso. E aí, quando eu olho para uma pessoa e vejo ela errando, e vejo ela falhando, eu já, puxa,
O Senhor ama essa pessoa, o Senhor quer bem essa pessoa. Eu não preciso ficar com raiva dela. Senhor, eu oro e abençoo a vida dela. Quando eu medito sobre isso e considero isso diante de Deus, a raiva, o ódio, a fúria, que eu já recebi o perdão, agora se manifestam quando eu medito sobre palavras de perdão, misericórdia e amor. Quando vem fracasso, medo do fracasso e rejeição, eu medito sobre sucesso, vitória e aceitação. Graças a Deus, que em Cristo Jesus, Ele nos conduz em vitória. Ele nos conduz em triunfo, 2 Coríntios. Eu fico falando isso para mim, Ele sempre me conduz em vitória. Graças a Deus, tudo que eu faço, nada se perde, porque tudo que eu faço nele tem grande valor, tem grande galardão. Eu não me perco nas emoções, sentimentos que às vezes vêm de derrota, eu afirmo a palavra de Deus sobre a minha vida. Está difícil, tem limitações, né? Paulo fala lá em Romanos 8, tenho fome, nudez, o que vai me separar? E ele diz, em meio a todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Nós crescemos além da conta no meio de dificuldades. Todas as coisas cooperam para o meu bem e me fortalecem. Eu sou fortalecido. Quando você vai meditando nas palavras que manifestam a vitória, manifestam essa aceitação como filho e o sucesso que vem por intermédio da palavra de Deus, você vai experimentar grandes coisas. Amém, queridos? Então vamos alinhar os nossos pensamentos, as imagens, ao nosso falar. Amém? Eu espero que você tenha já participado. Eu não me iludo, achando que todo mundo está bombando, todo mundo está fazendo certinho, está certinho. Mas eu acho que você já deu alguns passos na direção da cura do seu coração. Você já deu alguns passos em perceber essas coisas e sair daquela situação e perceber, pelo menos a porta se abriu para você ver como se cura o coração e em cada uma das situações você está habilitado e se não, você só pode rever o processo, rever os documentos que eu te dei, os PDFs, e você reafirmar as situações e treinar, porque é no treinamento e na obediência que as coisas realmente enchem as nossas vidas. Então, a chamada é enchei-vos do Espírito Santo. O Espírito Santo é aqui. E eu, quando falo assim, enchei-vos do Espírito Santo, ele está falando, dê espaço para o Espírito Santo na sua vida. Ele está aí, mas dê espaço no seu coração, dê espaço nos seus pensamentos, dê espaço para Ele, a influência dEle na sua vida aumente de uma forma extraordinária e você perceba esse agir extraordinário na sua vida. Amém, querido? Você recebe essa palavra? Vamos nos motivar uns aos outros, nós vamos partir daqui a pouco agora para um corredor de fogo, né? Estamos aí caminhando nesse processo de acender a luz em cada uma das áreas, das 8 áreas, experimentar a cura, né? Cada uma dessas 8 áreas, o Senhor tem nos suprido com o que é necessário para a nossa cura. Ninguém precisa ficar para trás e todos que se chegam a nós vão experimentar a cura da ferida dos seus corações. Amém? Vamos colocar em pé, vamos para um corredor de fogo?